Capítulo 391 Ajudando a família da namorada. Mira e Max ouviram seriamente as palavras de Vicente porque faziam sentido. Por mais que o miolo de atum colorido pudesse ser consumido, dificultando seu rastreamento, seu valor era alto e muitas pessoas preferiam moedas. O Visconde gastou 900 moedas de ouro só porque queria usar o cérebro de atum na cerimônia de casamento de Marcos. Outras pessoas gostariam de experimentar uma refeição baseada nesse ingrediente, mas poucos usariam o cérebro dessa forma. Para a maioria das pessoas, usar suas moedas para comprar pílulas, poções e equipamentos mágicos era muito melhor do que comer uma refeição saborosa. Certamente, outros como o Visconde pagariam caro por esse cérebro, então provavelmente seria revendido. Veremos isso. Direi ao meu pai para ficar de olho no mercado negro da província durante as próximas semanas. Mira disse antes de agradecer a Vicente. Obrigado pelo conselho. Se conseguirmos, avisarei Nova e você. Espero que você tenha sorte com isso. Vicente sorriu, já tendo ordenado a um dos seus homens que usasse o cérebro no mercado negro e negociasse com a família Ben de Dryhaven. Vicente não poderia dar esse cérebro àqueles irmãos. Seria muito suspeito da parte dele. Mas ele também não gostava muito dessa iguaria e parte dele queria ajudar a família de Nova. Então, por que ele não venderia o cérebro para a família Ben por algumas moedas de ouro? Seria uma situação ganha-ganha. Vicente sorriu ao vê-los partir enquanto Nava estava ao lado dele, visivelmente cansado da noite anterior. A posição de comandante era muito estressante. Além disso, ela era fraca em relação ao nível exigido para o trabalho e, como tal, teve que lidar com a frustração de não conseguir fazer tudo o que deveria. Suspiro, você ouviu o que aconteceu na noite anterior. Infelizmente, não pude fazer nada por Milfol, mesmo sendo o comandante temporário do posto local. Ela comentou com ele. Sim, ouvi alguns rumores. Vicente respondeu, mas não é culpa sua, Nova. A noite anterior foi atípica. Até magos de nível médio morreram. Se o comandante Hogan estivesse na cidade, ele não poderia ter feito nada para impedir os movimentos da noite anterior. Ela sabia disso e não disse mais nada, aproveitando que finalmente estava sozinha com o vice para abraçá-lo e relaxar um pouco em seus braços. Quais são seus planos para os próximos dias? Ela perguntou enquanto sentia o cheiro masculino dele. Sei que não tenho muito o que fazer. Tenho a sensação de que o maldito César Mazante está envolvido na morte do Visconde, mas não posso fazer nada para acusá-lo. Então não tenho muito o que fazer nos próximos dias. Vicente riu ao ouvir isso e respondeu. Posso ter um encontro marcado nos próximos dias. Meu mestre quer fazer uma aposta com outro ferreiro do terceiro estágio, o clube que está saindo da cidade para uma competição provincial de forjamento. Nova abriu os olhos surpresa e olhou para Vicente com interesse. Posso assistir você competir? Ela perguntou, curiosa para ver sua amiga em ação. Mesmo sendo um casal, ela nunca tinha visto as habilidades de Vicente. Geralmente não tinham muito tempo para ficarem juntos e, quando tinham, preferiam fazer outras coisas. Mas ela queria fazer tudo o que os casais faziam, inclusive meditar e treinar juntos. Eles ainda não tiveram a chance de fazer isso, então quando ela soube que ele iria mostrar algumas de suas habilidades, ela quis assistir. Claro, verei quando e onde isso acontecerá e avisarei você. Ele sorriu para ela, sem se preocupar em mostrar suas habilidades de forja já que não pretendia usar sua habilidade especial no confronto contra o melhor aluno de Henry na cidade. Eu espero que você ganhe. Ela disse, sorrindo e mostrando os dentes. Seria horrível se você tivesse que participar desta competição fora da cidade. É verdade. Prefiro ficar aqui e cuidar de você. Ele apertou sua cintura antes de tomá-la nos braços e levá-la para sua casa. Nova soltou um pequeno grito ao ser pega assim. Mas ela não reclamou, em vez disso, ela gostou muito porque ansiava pelo afeto de seu homem. Enquanto Vicente atendia às necessidades de Nova, Benson chegou ao prédio da Associação dos Ferreiros Milfol e foi direto ao Conselho de Anciãos.
Chegando lá, ele foi recebido com vozes altas e sorrisos aqui e ali, com vários dos mais importantes ferreiros locais parabenizando Henry pela compra da Ecacrinite na noite anterior. Entre as pessoas estavam os discípulos de Henrique, e até mesmo os discípulos dos seus discípulos, celebrando com este grande ferreiro local. Henry, você é realmente rico. Vou admitir, disse Benson em voz alta ao se juntar às pessoas na sala de reuniões do Conselho de Anciãos. Você me venceu de novo, mas estaria disposto a testar sua sorte comigo. Henry ouviu Benson e olhou para o homem, vendo que seu rival local estava ali para desafiá-lo. Benson, não seja um péssimo perdedor. Henry recebeu o artigo de forma justa. Você está aqui para causar problemas por causa disso. Outro ancião perguntou em tom áspero. Benson parou na frente de Henry enquanto os mais fracos ao seu redor pararam de conversar entre si, silenciando os mais fortes. Serei honesto com você, Henry, preciso de parte do Ecacrinite. Sei que você não vai se desfazer dele por nada, então estou aqui para propor uma aposta, alunos talentosos da cidade. Se meu discípulo vencer o seu discípulo, você só me dará 10% da pedra que ganhou na noite anterior. Mas se o seu aluno vencer o meu, Vicente Fuller concordará em representar nosso posto no torneio Ford anual. Benson disse, nomeando rapidamente o que Henry poderia ganhar nesta aposta. Vicente Fuller, o jovem que fez um item com 100% de eficiência em seu teste para se tornar um ferreiro de primeiro estágio. Um dos ferreiros locais de terceiro estágio perguntou com interesse, lembrando-se do jovem que ele tinha visto fazer o teste meses atrás. Ouvi falar desse talento várias vezes e não recusou imediatamente a oferta de Benson. Mas como é esse jovem agora? Se ele ainda for apenas um aprendiz, demorará um pouco até que ele lute por nós. Ele estaria disposto a nos representar em competições pelos próximos 5 anos. Benson sorriu ao ouvir isso. Vicente é melhor do que você pensa. Mas sim, se perder, está disposto a representar o nosso posto nas competições da província durante os próximos anos. Fim do capítulo. Capítulo 392 O malicioso Shelby. Mais tarde naquele dia, após a queda da família Simmons, Vicente iria à associação local de ferreiros para praticar as suas habilidades. Lá, ele receberia a notícia de Benson de que Henry havia concordado com o plano. Em 2 dias, ele competiria contra o aluno mais famoso de Henry em Millfall, Landon Fraser, um acólito nível 5 que estava prestes a avançar para a terceira fase. A partida aconteceria no início da noite, daqui a 2 dias, na associação. Segundo Benson, eles competiriam na produção de 3 artefatos, e quem ganhasse pelo menos 2 concursos julgados por um júri de ferreiros seria coroado vencedor. Vicente também descobriu que se perdesse teria que representar o capítulo em mais de uma disputa, pois só depois da promessa de Benson é que Henry aceitou tal aposta. Mas ele não viu problema nisso. Fazia sentido que pudessem perder algo tão valioso quanto o que estava em jogo para Henry. Além disso, Vicente estava confiante de que poderia melhorar um pouco mais suas habilidades nestes 2 dias, algo que sabia ser possível para ele, enquanto seu adversário provavelmente não melhoraria de hoje para depois de amanhã. Assim, na tarde daquele dia, ele se trancou em uma sala de treinamento da associação, deixando os assuntos da família Mazante para Rory e o restante de sua equipe. Enquanto Vicente treinava para a aposta em 2 dias, Shelby estava em um restaurante local com Molly, Livia e Nicholas. Após o leilão do dia anterior, o grupo desses 2 jovens de Dryhaven lutou para ficar com seus pertences após o leilão. Mas como a maioria dos interessados na ação pós-leilão de ontem estava atrás do Visconde e de outros indivíduos, eles não tiveram que enfrentar um grande número de oponentes. Como eles também não tinham interesse em itens de terceiros, eles conseguiram passar a noite anterior de forma relativamente tranquila, sendo o único grupo de fora de Millfall a fazê-lo. Depois de passar a noite nesta cidade, eles descobriram que os acontecimentos da noite e a família que Shelby estava prestes a se casar foram completamente destruídos. Diante de acontecimentos tão chocantes, Livia quis ficar neste lugar mais alguns dias.
Shelby, você deve estar em uma situação terrível para perder seu noivo na véspera de seu casamento, disse Livia à mulher do outro lado da mesa, tentando conter um sorriso. Sinto muito por você. Vocês teriam formado um ótimo casal. Shelby olhou nos olhos verdes de Livia e disse: Você não precisa me dizer isso, Livia. Marcos e eu não éramos como você e Nicholas. Para mim, a queda da família Simmons é realmente estranha e chocante, mas eu não sentia nada por ele, apesar do nosso noivado. Você está com tanto frio. Não admira que você seja tão azarado. Livia disse baixinho, sem se importar com as perdas recentes da mulher à sua frente. De qualquer forma, quando é o funeral dela? Acho que você está organizando, certo? Em 2 dias nos despediremos no campo das almas. Caso tenha interesse, receberemos parentes, amigos e aliados para nos despedirmos dos membros da família Simmons. Alguém poderia perguntar: a família Simmons foi exterminada, então que parentes poderiam sobrar para esta casa? Bem, as famílias neste continente não eram tão simples. Cada família tinha uma linha principal e uma linha secundária, o que era fácil de entender quando se considerava o herdeiro e seus irmãos e irmãs. No entanto, os membros dessa linha tinham parentes paternos e maternos que não faziam parte da linha sucessória. Em outras palavras, a família Simmons foi exterminada porque as linhagens principal e secundária foram exterminadas na noite anterior. Não sobrou ninguém para herdar as terras e títulos da família. Mas havia a família de origem das esposas do Visconde, a família materna dos herdeiros da família e o lado materno do próprio Visconde Simmons. Essas pessoas do lado materno da família do Visconde não podiam herdar nada. Ainda assim, eram parentes que existiam e poderiam estar interessados em dizer adeus aos mortos. Quanto à família paterna do Visconde, que poderia ter algum direito aos bens do agora falecido, já não existia. O Visconde Simmons tinha apenas uma irmã, que não tinha direito à herança. Quanto ao seu pai e aos parentes de seu pai, estavam todos mortos, pelo que sabiam os poderes oficiais do reino. Poderia haver um bastardo do Visconde por aí. Ou mesmo um filho não oficial do pai do Visconde. Claro, mas apenas aqueles reconhecidos pela realeza poderiam reivindicar propriedades de nobres mortos. Até um dia antes de sua morte, um nobre poderia nomear pessoas para sua linha de sucessão dentre seus descendentes e parentes paternos da linha principal. Bastardo ou não, desde que alguém fosse nomeado desta forma, passaria a fazer parte da linha sucessória daquela família. Por outro lado, se tal pessoa não fosse nomeada, não teria direitos, mesmo se ele pudesse provar que era parente do nobre caído. Portanto, era justo dizer que a família Simmons foi completamente exterminada e seu título teria que ser repassado a outra família. Mas havia parentes dos mortos da noite anterior, e pelo menos alguns deles eram esperados no cemitério local para se despedirem dos mortos. Livia então disse: Então ficarei na cidade por mais 2 dias. Quero prestar meus respeitos à família à qual você quase se juntou. Essa é sua decisão. Faça o que quiser, Shelby disse à mulher de cabelos verdes. Então Nicholas perguntou algo que ele queria perguntar há muito tempo. Senhorita Staples, o que aconteceu ontem à noite? Devo dizer que estou surpreso que você ainda esteja viva depois de comprar um item da 3ª série. Shelby sorriu ao ouvir a mesma pergunta de seu pai antes. O homem perguntou tudo sobre a noite anterior, desde como ela conseguiu sobreviver até onde estava o selo dos espíritos e de onde vieram suas moedas. Depois de se acalmar e concordar em usar o vácuo de poder local para melhorar a posição da família Staples, o barão Staples lembrou que queria fazer todas essas perguntas à filha. Shelby então disse a Livia a mesma coisa que havia dito ao pai: fui forçada a dar tal artigo à pessoa mais forte que pude encontrar. Na noite anterior, planejei ir à propriedade Simmons para me esconder sob a proteção do Visconde. Mas antes de chegar lá, perdi o selo dos espíritos. Tive uma grande perda na noite anterior. Depois de conversar sobre algumas outras coisas, Livia convidou Shelby para seu casamento com Nicholas, que aconteceria em Dryhaven dentro de alguns meses. Depois, Shelby os observou partir, sorrindo para si mesma.
Indo ao seu casamento? Vai ter casamento, Lívia. Quando Vicente libertar Snowclaw, veremos se você tem tempo para um casamento. Fim do capítulo. Capítulo 393 Jantar com Nina. Mais tarde naquele dia, a noite chegou a Milfol e Vicente estava em sua casa com Nina e Eve. Depois de voltar para casa mais cedo, ele aproveitou o fato de que Nova não viria para a propriedade até tarde da noite, já que estava ocupada. Ele deu a planta do segundo estágio que comprou no leilão do dia anterior para Eve. Filipêndula Jaburan tinha um pentagrama laranja, então ele o deu para Eva absorver essa essência há cerca de 3 horas. Agora, ele estava cuidando de sua irmã mais nova enquanto Eve terminava sua absorção quando sentiu uma mudança na mana em torno de sua residência. Parece que Eve terá sucesso agora. Ele sorriu ao olhar para Nina lendo um livro em sua cama. Vendo seu irmão desviando o olhar e sorrindo, Nina perguntou: "Irmão mais velho, tia Eve terminou. Ela teve sucesso?" Vicente olhou para Nina com um sorriso no rosto ao ver essa garota ficando animada. Nina estava muito animada porque Eve estava ficando mais forte. A loira estava atualmente no nível 2 do segundo estado, o que significava que ela precisava desesperadamente de um segundo pentagrama. Depois desta noite, Eve seria capaz de começar a procurar por níveis novamente e provavelmente se tornaria uma acólita de nível 3 em pouco tempo. Como Eva avançou tão rapidamente com tão pouco talento? Nina não tinha ideia até aquela noite. Mas depois de descobrir que seu irmão havia conseguido comprar um pentagrama para Eva, Nina percebeu que seu irmão mais velho não era tão simples quanto ela pensava. Ela sabia que seu velho pai, mesmo no auge, não poderia fazer o mesmo. Mas como Vicente, que herdou apenas a família Fuller, cresceu tanto a ponto de conseguir fazer isso em tão pouco tempo? Nina estava cheia de dúvidas em seu coração, mas ela não queria contar isso ao irmão porque já sabia que ele não lhe contaria a verdade, pelo menos não ainda. Não só isso, mas ele foi bastante descuidado na frente dela. Talvez por achar que ela era muito ingênua ou não entendia as coisas, não só Vicente, mas principalmente os homens da família Fuller muitas vezes baixavam a guarda quando estavam com Nina. Por causa disso, ela aprende a cada vez mais sobre o irmão e não queria estragar tudo tentando conversar com ele e forçá-lo a ter mais cuidado perto dela. "Terminei, irmão", ela disse enquanto largava o livro e pulava da cama, assumindo a liderança para ir ver Eve. No momento em que chegaram ao nível inferior da mansão Fuller, Eve havia saído de seu estado meditativo e tinha um grande sorriso no rosto ao fechar os olhos e sentir seu novo poder. "Este é um poder muito bom. Poderei ajudar a curar membros da família com ele", ela murmurou ao sentir Nina e Vicente olhando para ela. Vicente disse a ela: "Tentarei ajudá-lo a absorver pentagramas de natureza semelhante no futuro." "Obrigado, Vice. Mas não se preocupe comigo. Tudo o que você já me deu é mais do que eu jamais sonhei." Ao dizer isso, ela pegou o corpo da planta medicinal e disse: "Agora vou fazer a sopa Filipêndula Jaburan. Espere uns 15 minutos que eu sirvo." Cozinhar um recurso mágico era como cozinhar qualquer comida comum. No entanto, havia uma diferença entre uma pessoa comum que usava itens mágicos para cozinhar e um chefe que fazia o mesmo. O cozinheiro preservaria o máximo possível de mana e elementos em seus ingredientes. Através de suas habilidades especiais, eles aumentariam enormemente o poder daquele prato. Ou seja, imagine que um determinado prato requer 3 ingredientes para ser preparado, e cada ingrediente possui 10 unidades de mana e elementos puros. Olhando para o total de unidades, você poderia pensar que o prato final teria 30 unidades, mas na prática não foi o caso. Se uma pessoa comum cozinhasse esses ingredientes, o prato final teria menos de 30 unidades. Mas se um cozinheiro profissional fizesse a mesma coisa, o prato teria mais de 30 unidades, às vezes mais que o dobro das unidades de energia e elementos dos ingredientes. Isso foi possível por causa das habilidades mágicas dos cozinheiros. Mas mesmo uma pessoa comum poderia preparar uma refeição especial.
Como não havia muitos cozinheiros profissionais em Milfol que pudessem lidar com Filipêndula Jaburan, Vicente não tinha ido à procura de um. Então era Eve quem preparava a sopa para Nina. Vicente e Nina estavam sentados em volta da ilha da cozinha daquela casa, observando Eva preparar a sopa, a jovem de cabelos negros olhando atentamente para a planta especial que a loira estava cortando. Não é a Filipêndula Jaburan? Nina se perguntou, reconhecendo o item que havia sido leiloado na noite anterior. O leilão da noite anterior foi o assunto dos alunos da academia que Nina frequentava. Ela havia falado sobre o evento com praticamente todos os seus amigos hoje. É por isso que ela conhecia todos os itens do leilão do dia anterior e sua aparência e propriedades. Como o irmão mais velho conseguiu aquela planta? Fiquei na entrada do leilão até a última pessoa entrar no teatro local e não o vi passar. Além do mais, meus colegas disseram que César Mazzanti foi quem levou esta planta. Por que está aqui? Ela se perguntou enquanto observava Eve cozinhando. Nos minutos seguintes, Nina considerou muitas possibilidades, lembrando que sua família já havia alugado a casa Mazzanti e a possibilidade de Vicente ainda ter negócios com César. Ele deve ter ido ao leilão com o grupo do César. Ela pensou, imaginando que esse era o cenário mais provável. Isso faz sentido. O irmão mais velho deve ter pago uma fortuna para que aquele homem comprasse para ele. E provavelmente foi tudo por minha causa. Ela olhou para Vicente e cerrou os punhos pequenos, sentindo-se ainda mais grata pelo irmão mais velho, que sempre cuidou dela, mesmo quando não podia estar ao seu lado. Um dia serei forte o suficiente para ajudá-lo, irmão mais velho. Depois de fazer esse voto, Nina viu Eva servindo sopa para Filipêndula Jaburan. Não demorou muito para ela devorar a sopa, enquanto Eva e Vicente provaram apenas algumas colheradas, cabendo a esta criança tomar o máximo de sopa que pudesse. Os efeitos medicinais de Filipêndula Jaburan não foram imediatos, principalmente considerando a fragilidade do corpo de Nina. Levaria meses ou até 2 anos para que seu minúsculo corpo absorvesse o poder medicinal desta planta. Portanto, Vicente e Eva não esperavam que a sua condição melhorasse imediatamente. Eles apenas olharam para Nina com esperança, esperando que aquela sopa pudesse de alguma forma ajudar aquela garotinha. Fim do capítulo. Capítulo 394 Senhorita Morte. No dia seguinte, Vicente continuou com sua verdadeira identidade, tendo passado a noite anterior entre seus estudos de forja e bons momentos com Nova. Pela manhã, ele tomou um farto e feliz café da manhã com Eve, Nina e Nova antes de as 3 mulheres de sua vida partirem, 2 delas para a academia e a outra para o quartel-general do exército local. Ele ficou um tempo em casa antes de ir para o prédio da associação, onde passaria grande parte do dia estudando e treinando suas habilidades na forja. Em meio a esse treino, chegaria ao auge da segunda etapa, momento importante para ele. No entanto, ele não podia avançar no momento porque o avanço de estágio não era como o avanço de nível. A diferença na quantidade de mana entre o nível mais alto de um estágio e o nível mais baixo do próximo era muito maior que a diferença entre os níveis do mesmo estágio. Como resultado, avançar para o reino mágico exigia mais tempo e preparação do que o avanço normal, para o qual Vicente só teria tempo de se preparar adequadamente após a competição pela rocha de 3º grau. Estar no topo foi muito bom para ele, e ele já tinha o próximo pentagrama em mente. Enquanto isso, as coisas estavam relativamente calmas em Milfol. O exército real manteve-se firme sem fazer muito progresso na investigação dos incidentes pós-leilão, enquanto os nobres estavam ocupados se preparando para as mudanças locais. Havia tantos suspeitos que poderiam se beneficiar da queda da família Simmons que o tribunal marcial tornou-se muito mais rigoroso com o exército, a fim de expor algumas das atividades mais ousadas daquela força. Enquanto as pessoas mais importantes da cidade estavam ocupadas investigando ou preparando um novo visconde local, o Sindicato Escarlate e a família Mazzanti estavam em movimento. A família de Vicente continuou a absorver o negócio deixado pela defiante Tairane, continuando os seus esforços para fortalecer e melhorar as suas operações.
Quanto ao Sindicato Escarlate, este grupo concentrou-se em melhorar as suas relações com a nobreza local e simplesmente manter o que já tinha. No meio de tudo isto, um pouco de paz tomou conta da cidade recentemente conturbada. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de Milford, a oeste desta área, havia uma cordilheira que separava o território da província de Scott daquele da província de Lake, uma espécie de demarcação natural que os poderes dos Palares Império usado para definir fronteiras. Ao viajar por este continente, saberíamos exatamente onde o território começava por causa dos rios, cadeias de montanhas, lagos, cânions e assim por diante. 33 cavalgava em alta velocidade em direção a um pequeno grupo acampado ali, no ponto mais distante da província onde Vicente morava. Seu cavalo era rápido e nunca se cansava. Uma viagem que levaria 8 dias para quem usasse carruagens comuns levou pouco mais de 40 horas. E então ela chegou ao local onde seu grupo estava esperando por ela para continuar sua jornada para fora desta província. Senhorita Morte, eu estou de volta. 33 disse enquanto desmontava e se ajoelhava diante de uma mulher de cerca de 1,5 metros de altura, toda vestida de preto com um véu cobrindo o rosto. Ao redor da área arborizada onde o grupo fez um incêndio, havia outras 4 pessoas, todos magos. O único mago de baixo nível era a própria Miss Morte, enquanto os outros eram magos de nível médio e alto. Você demorou um pouco mais do que esperávamos, 33. Teve algum problema no caminho para Milford? Um homem, o segundo mago de alto nível do grupo, perguntou a ela. Todos ali estavam vestidos de preto, alguns com a escuridão cercando seus corpos, outros sem usar seus poderes para esconder sua aparência. Mas, olhando mais de perto, exceto a senhorita Morte, todos tinham pele pálida, lábios secos e círculos profundos ao redor dos olhos. Eles eram todos mágicos do caminho das trevas. Mesmo aqueles no caminho que não enlouqueceram ou se tornaram estereótipos de sua espécie viverão vidas exaustivas. Por serem tão poderosos e muitas vezes matarem mais pessoas do que os mágicos comuns, essas pessoas viviam fugindo e escondidas. Quanto mais matavam, mais pessoas vingativas procuravam suas cabeças. Muitos deles poderiam ser ignorados, mas 1 ou 2 aconteciam de vez em quando. Por causa desses raros sucessos, as pessoas nesse caminho tiveram que estar vigilantes, evitar cidades, evitar descanso desnecessário e, muitas vezes, treinar, meditar e lutar ao extremo. Dada esta realidade, não era incomum que os magos do caminho das trevas tivessem baixa vitalidade para pessoas do seu nível e envelhecessem mais rapidamente do que os praticantes do caminho da luz. Mas a senhorita Morte era diferente do resto do seu grupo, sendo muito mais jovem que todos os outros e possuindo um poder especial que era simplesmente aterrorizante. Enquanto 33 explicava o que havia acontecido ao grupo, a senhorita Morte tinha seus 3 pentagramas ao seu redor enquanto sua forma mágica se condensava na sua frente. Um grande livro com capa preta e páginas amareladas estava aberto à sua frente, na altura do umbigo, e ela usou o que parecia ser uma pena preta para escrever algo. Paul Stewart. Ela escreveu o nome de um homem cujo retrato estava em um cartaz de procurado mantido por um de seus companheiros. Enquanto isso, vários desses cartazes estavam no chão, e os nomes dos homens procurados retratados neles estavam escritos na folha de papel em que a senhorita Morte estava escrevendo. Quando ela terminou, ela fechou o livro e o fez desaparecer. Terminei. Poderemos receber as recompensas desses 10 homens procurados nos próximos dias. Deixei minha marca em seus corpos. Hahaha, o poder da senhorita Morte é verdadeiramente fantástico. Nem precisamos enfrentar esses malditos oponentes. Enquanto estivermos perto deles, eles morrerão naturalmente antes da senhorita Morte. Uma dessas pessoas gritou ao ver que o plano de sua senhora era realmente muito bom. Meses atrás, seu superior os enviou em uma missão para treinar a senhorita Morte. O objetivo deles era ajudá-la a matar 5.000 pessoas para que ela pudesse refinar sua intenção de matar e melhorar sua compreensão dos feitiços especiais de sua seita.
Logo no início da missão, Miss Death sugere que eles caçam recompensas criminosas e que ela use seu poder especial para completar a missão rapidamente. E funcionou muito bem. No ano passado, ela matou mais de 2.000 pessoas desta forma, sem assustar as cidades ou atrair a atenção negativa. Ninguém se importava com os condenados que ela matava com o seu livro da morte. A senhorita Morte ignorou os comentários de seus companheiros e disse a 33 enquanto removia o véu que cobria seu rosto. É bom que você tenha alguns recursos em Milfall. Por enquanto, dê-me o Fieranise. Vou assimilar seu poder medicinal antes de deixarmos esta província. 33 olhou para o lindo rosto da senhorita Morte e viu o símbolo de uma foice na testa da bela de cabelos negros. Fim do capítulo. Capítulo 395 Funeral Nobre. Mais um dia se passou. Hoje finalmente foi o dia marcado para a partida de Vicente e Landon no prédio da associação. Assim que o dia começou, Nova garantiu a Vicente que assistiria ao seu jogo na Associação dos Ferreiros, não só porque queria vê-lo em ação, mas também pela sua evolução. Nova estava à beira do segundo estágio há vários dias. Com a situação em Milfall se acalmando e os emissários da capital prestes a chegar à cidade, ela queria aproveitar os próximos dias para entrar em reclusão e avançar para o terceiro estágio. Se ela quisesse continuar a crescer no exército, este seria um passo importante para ela. Então hoje seria o último dia em que ela estaria ao lado de Vicente antes de entrar em reclusão até conseguir seu avanço. Vicente aproveitou a oportunidade para lhe dizer que mesmo que vencesse o desafio proposto por Benson, em breve deixaria a cidade a negócios e não haveria durante dias ou semanas. Dependendo de quando ela fosse liberada para caçar seu próximo pentagrama, ele não haveria novamente até que ela voltasse. Então eles combinaram que depois da briga na associação jantariam e depois passariam a noite sozinhos na casa dela. Esses eram seus planos para mais tarde. Mas ao anoitecer, cada um deles tinha um negócio a tratar e se separaram assim que o sol nasceu. Vicente ficou em casa praticando suas habilidades, que já havia refinado a ponto de poder produzir itens com eficiência entre 80% e 90% usando suas habilidades normais. Quando ele usou sua habilidade magnética, ele poderia ultrapassar os 90%. Mas mesmo com a habilidade de sua primeira forma mágica, Vicente ainda não conseguiu produzir itens de segundo grau com 100% de eficiência. Era muito difícil e ele ainda precisaria de algum tempo para desenvolver sua compreensão de forjamento para conseguir tal feito. Mas ele esperava conseguir isso antes que os soldados da capital chegassem para investigá-lo. De qualquer forma, planeava continuar com a sua identidade de Vicente até chegar à terceira fase. Depois disso, ele pretendia retornar como César e tentar desenvolver ainda mais suas armas antes de partir para resgatar Jasmine e caçar um pentagrama verde. Esse era o seu plano para os próximos dias e semanas. Depois de terminar o treino matinal na forja, Vicente saiu de casa e foi ao cemitério local relaxar um pouco. O funeral do Visconde Simmons estava acontecendo e Shelby certamente estaria lá. Em busca de uma conversa com ela, Vicente aproveitou esse tempo de descanso antes do treino da tarde, indo para o Campo das Almas, onde muitas pessoas se despediam do chefe da família Simmons. Nem o Visconde nem os membros da família Simmons ficaram sãos. Todos eles foram destruídos, então não havia nenhuma evidência de como exatamente foram mortos. Mas no reino Seidel havia uma cultura de dizer adeus aos mortos, de manter os seus restos mortais, ou pelo menos as suas lápides, num lugar onde não seriam completamente esquecidos. Os membros da família Simmons faziam parte de uma casa nobre do reino, por isso tinham um lugar especial no cemitério mais alto de Milfall. Assim, mesmo sem corpo, foi organizado um grande funeral para sepultar o Visconde Marcos e a esposa do chefe da família Simmons. Chegando ao Campo das Almas, Vicente entrou pela primeira vez neste local. Era muito bonito, com gramados e lápides bem arrumados e cuidados, esculturas aqui e ali, e uma grande árvore na parte central do cemitério.
Debaixo daquela árvore estavam dezenas de pessoas muito bem vestidas, incluindo todos os nobres de Milfol e alguns dos seus familiares, ali para cumprir a sua missão. Como nobres, eles deviam respeito aos de posição mais elevada. Assistir ao funeral de um visconde local era uma obrigação para todos eles. O mesmo acontecia com os soldados do exército que ali se encontravam, liderados por Nova, que na época comandava a cidade. Vicente viu Nova de longe, enquanto essa mulher de lindo cabelo azul claro o avistou com facilidade. O que ele está fazendo aqui? É por causa da oportunidade de negócio. Ela pensou consigo mesma enquanto olhava para Vicente. Mas nem ela nem ele se procuraram. Ele foi direto até uma linda jovem de cabelo laranja. Shelby, minhas condolências pela sua perda. Ele disse ao seu aliado enquanto os membros da família de Shelby ouviam enquanto o observavam abraçá-la. Foi bizarro para estes membros da família Staples verem estes dois jovens juntos e não puderam deixar de pensar no quão erradas estavam as palavras de Vicente. Shelby ignorou os olhares em sua direção e disse no ouvido de Vicente, cobrindo os lábios com uma das mãos: "Obrigado por tudo. Você me ajudou muito. Não vou esquecer, Vice. Não se preocupe, ainda temos muito que fazer juntos." Ele disse a ela calmamente. Anteriormente, Vicente estava insatisfeito com a forma como Shelby o abordou e pretendia se livrar dela um dia. Mas depois de tantas coisas juntos, de tantos planos que tinham, ele começou a ver essa mulher de forma diferente. Ele não confiava cegamente nela, mas não queria mais eliminá-la. Ela perguntou a ele: "Quando você vai lidar com Snowclaw? O tempo está passando e, em breve, a oportunidade de que lhe falei chegará. Tentarei chegar logo à terceira etapa e depois irei para Ironcrest. Depois disso pretendo ir atrás dessa pessoa. Bom, mas não demore muito, ou perderemos nossa chance." Ela disse no ouvido dele antes de se afastar de Vicente e aumentar o tom. "Obrigado, Vicente. A propósito, deixe-me apresentá-lo à minha família. Acho que ainda não tive oportunidade." Ela indicou com uma das mãos os familiares enquanto o pai e o irmão olhavam para Vicente de forma estranha, sentindo que aquele jovem não deveria estar ali. Correram rumores estranhos sobre o que Vicente e Shelby estavam fazendo escondidos. Não seria bom que eles fossem tão íntimos no funeral do noivo dela. O patriarca dos Staples disse com desgosto: "Garoto, você nunca deveria ter vindo a este evento. Olhe as pessoas comentando." Vicente olhou e viu vários parentes da família Simmons conversando com nobres locais enquanto entendiam que Vice era a favor de Shelby. Os parentes da família Simmons naturalmente lançaram-lhe olhares feios, não gostando de sua audácia em comparecer ao evento. Vicente riu interiormente, mas não foi embora. Ele caminhou até alguns de seus parceiros locais enquanto Shelby e Nova olhavam para ele atentamente de vez em quando. Em meio a isso, Lívia tomou conhecimento de um interesse local por parte de seu grande rival. Fim do capítulo. Capítulo 396. Fazendo contato durante o funeral. Quem é essa pessoa? Lívia pediu ao seu conselheiro, que já estava suficientemente familiarizado com a situação local em Milfol, para falar sobre figuras locais importantes. Aquela pessoa? Seu antigo conselheiro olhou para Vicente, concentrando-se na joia mágica deste jovem, já que a aparência de Vice não se parecia com a de ninguém localmente importante. Ele disse depois de um longo suspiro: "Eu não o conheço. Descubra quem ele é." Shelby obviamente tem um interesse em comum por ele. Lívia disse enquanto observava Vicente conversando com alguns barões locais enquanto Shelby o observava de vez em quando. Os homens não notariam a forma como Shelby olhava para Vicente. Mas Lívia era diferente. Ela percebeu que sua rival estava interessada no jovem de cabelos negros. Então Nicholas murmurou: "Eu ouvi alguns rumores enquanto oferecia minhas condolências a Shelby mais cedo. Parece que ela e esse garoto são muito próximos. Houve um estranho boato antes do leilão sobre eles que envergonhou até o jovem mestre Simmons." Oh! Um sorriso surgiu no rosto de Lívia. "Não me diga que Shelby é esse tipo de mulher. Mas isso não seria estranho.
Alguém assim prefere ter aventuras com seus escolhidos do que ficar com um homem solteiro para ajudar sua família. Ela é muito egoísta. Nicholas riu, mas não disse nada. Ele preferia mulheres como sua Lívia, mas não se importava com a forma como as outras pessoas viviam suas vidas. Mas Lívia queria encontrar uma maneira de machucar Shelby. Vou me aproximar dele. Quero ver se ele deixa escapar alguma coisa. Ela caminhou em direção a Vicente, deixando para trás o noivo e seus conselheiros. Isso é, o velho conselheiro começou a segui-la, mas sentiu uma mão em seu ombro. Vamos esperar. Lívia gosta de brincar, mas não é boba. Nicholas disse baixinho para o mago de nível médio. Mas jovem mestre Grant, pensei que iríamos partir esta noite. Já ficamos nesta cidade há mais tempo do que deveríamos. Eu sei, prometo que não estaremos aqui até o amanhecer. Mas por enquanto, deixe Lívia se divertir um pouco. Ela não terá essa oportunidade quando voltarmos por muito tempo. Entretanto chegou Lívia, onde Vicente conversou com alguns dos seus nobres parceiros locais. Entre eles estava o Barão Erwin, com quem continuou a fazer negócios mesmo após o roubo anterior. Vicente atacou a família Erwin por 2 motivos. A primeira foi arrecadar dinheiro para sua casa, o que funcionou bem para ele. A segunda era evitar que uma força que poderia destruí-lo tomasse conhecimento de suas ações contra um dos filhos da família e agisse contra ele. A família Erwin ainda existia, mas havia perdido qualquer capacidade de prejudicar o grupo de Vicente. Eles perderam muito de seu poder após o último ataque e pararam de investigar a morte do jovem que Vice matou na Vila Martel. Enquanto isso, a família Mazante cresceu consideravelmente e ultrapassou inteiramente uma casa nobre local. Portanto, mesmo não tendo destruído esta família, Vicente conseguiu os seus 2 primeiros objetivos, e atualmente utilizava esta família através do seu acordo com o Barão Erwin. Mas se esta família mostrasse algum pensamento estranho em relação a ele um dia, ele os destruiria impiedosamente. Enquanto conversava com o Barão Erwin e outro barão local sobre a tragédia daquela noite e o que aconteceria com a sucessão de poder, uma mulher alta, bonita e de cabelos verdes se aproximou deles. Meus amigos, lamento interromper a conversa. Gostaria de falar com esse jovem. Poderia me emprestar ele por um momento? Lívia se aproximou deles com um sorriso que rapidamente fez os nobres entenderem quem ela era. O único que não sabia de onde ela vinha era Vicente, então os nobres conversando com ele imediatamente a cumprimentaram e se afastaram do jovem de cabelos negros vestido com uma roupa toda preta. Vicente olhou para o mago de baixo nível com curiosidade, mas deixou-a dizer o que estava pensando. Qual é o seu nome, meu amigo? Vicente Fuller. E você? Ela riu quando percebeu que ele não sabia quem ela era e disse: Sou Lívia Norris, de Dryhaven. Norris? Da família Norris? Vicente não sabia quem era Lívia, mas conhecia os nomes de todas as famílias nobres da província. Senhorita Norris, conhecer alguém da sua estatura é um prazer. Ele fez um gesto imediato de saudação. Eu não esperava que sua família tivesse ligações com a casa Simmons. E nós não temos. Ela sorriu, fascinada pela joia na testa de Vicente. Estou aqui por causa de um velho amigo. Shelby e eu estudamos na mesma academia em Ironcrest. Oh, ele olhou para Shelby e imediatamente viu que aquela mulher estava olhando para eles. De qualquer forma, sinto que temos um amigo em comum, não é? Ouvi dizer que você era próximo, então estava interessado em conhecê-lo. De onde você realmente é, Vice? Você é parente dos Fullers de Shildale? Ela perguntou-lhe com curiosidade se aquele jovem era uma pessoa comum ou membro de uma antiga família de soldados do reino. Nem todas as famílias com potencial para se tornarem nobres conquistaram títulos. Algumas das famílias mais poderosas do reino eram famílias de soldados que, ao longo das gerações, enviaram muitos dos seus membros para servir no exército do rei. Esse era o caso da família Fuller que Lívia tinha em mente, uma família que até recentemente contava com vários soldados no exército, alguns deles com a considerável patente de coronel. Tal família não era um poder nobre, mas era mais forte do que algumas famílias de condes.
Se você é dessa família, faz sentido que Shelby esteja interessada em você. Vicente estava interessado no que esta mulher sabia e dizia: os Fullers de Shildale? Eu realmente não sei, senhorita Norris. Perdi meus pais muito jovem. Que família é essa? Nunca ouvi falar deles. Ela suspirou ao ver que ele não era daquela família e disse: esta é uma família da província Diamond. Shildale é a terceira maior cidade desta província e a cidade mais próxima da capital do reino. Quanto à família Fuller, é uma casa de soldados, ou melhor, uma casa de cavaleiros do Império. Eles serviram a família real por mais de 1000 anos. Vicente achou isso interessante. Entendo. Parece uma família impressionante, mas não acho que seja parente para eles. Meu pai era apenas um comerciante. E quanto ao seu relacionamento com Shelby? Há quanto tempo vocês se conhecem? Somos parceiros de negócios. Aspas. Ela puxou o que parecia ser um cartão e entregou a ele. Se for esse o caso, não hesite em me procurar em Dryhaven se você estiver de passagem no futuro. Se você tiver negócios com Shelby, eu posso. Aspas. Claro. Vicente não recusou e rapidamente guardou o item em seu depósito. Lívia viu que Shelby os observava e perguntou: Vicente, você tem algum tempo agora? Meu grupo está saindo de Milford esta noite, então por que não conversamos mais em um lugar mais privado? Poderíamos ir a um restaurante. Ele olhou para ela e depois na direção que ela havia apontado, onde Nicholas e o velho Mid, mago de nível eram. Agradeço o convite, mas tenho um compromisso hoje. Além de comerciante, também sou ferreiro. Tenho uma disputa na associação esta noite e pretendo passar o resto da tarde me preparando para isso. Vicente não tinha obrigação de se explicar para Lívia. Mas essa mulher era mais forte que ele, ela era um membro nobre da família, e ela não foi rude com ele, então ele não recusou seu pedido sem lhe dar um bom motivo. Ele era um comerciante, ele não poderia fechar uma porta que se abriu para ele sem um bom motivo. Com esta informação, então não vou mais incomodá-lo. Boa sorte com sua disputa. Fim do capítulo. Capítulo 397 Noite de competição 1. Horas depois do funeral coletivo da família Simmons, a noite chegou à cidade. Vicente havia terminado o treinamento, saiu de casa em direção ao prédio da associação e agora entrava na área onde enfrentaria Landon em poucos minutos. Chegando lá ao lado de Benson, Vicente viu muitas pessoas na arena, a maioria ferreiros, mas também pessoas que nada tinham a ver com a profissão. Foi o caso de Nova, que já estava sentada ao lado de Nina e Evie em uma das arquibancadas da pequena plataforma de apostas. Apostas como a de Benson e Henry não eram tão comuns. No entanto, lutas de forja aconteciam aqui quase todos os dias. Por isso existia um local adequado para que esta aposta fosse contestada diante de testemunhas. Normalmente, entre 5 e 20 lutas aconteciam nesta pequena arena todos os dias, dependendo do dia da semana e da temporada. Mas esta noite, esta seria a única competição, e quase todos os ferreiros livres para assistir ao evento estavam na área. Assistir às pessoas competindo não era apenas uma atração apreciada pelo povo do Polaris Realm. Era uma forma de os mais fracos aprenderem com os mais fortes. Por mais que cada pessoa tivesse suas próprias qualidades e seus poderes geralmente fossem exclusivos dela, havia coisas em uma competição que poderiam ajudar pessoas com habilidades semelhantes a crescerem mais rápido. Dizer que assistir a uma luta era como assistir a uma aula não era totalmente errado. Assim, Vicente demorou a encontrar sua família neste local, pois viu mais de 100 ferreiros espalhados pelas arquibancadas desta área. Mas assim que viu o cabelo azul de Nova, um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele acenava para as 3 mulheres mais importantes de sua vida. Nina se levantou da cadeira e acenou de volta, com um grande sorriso no rosto quando finalmente teve a chance de ver seu irmão mais velho em ação. Mas eles não foram os únicos a torcer por ele na competição daquela noite. Não muito longe deles, uma mulher de cabelos grisalhos olhou para Vicente com um sorriso estranho.
Ele sentiu o olhar dessa pessoa sobre ele e imediatamente voltou sua atenção para Layla. Aquela mulher, de repente ele cerrou os punhos ao ver sua aliada parada ali, vendo que ela já havia descoberto sua identidade. Mestre, você pode me dar um momento? Há alguém aqui com quem quero conversar um momento. Ele disse a Benson. O velho olhou para a grisalha e entendeu o que seu aluno queria. Seja rápido. Henry e Landon já estão aqui. Não demorará muito para começarmos. Ele assentiu afirmativamente antes de caminhar até Layla sob o olhar de Nina, Eve, Nova, Shelby e Lívia, aquelas duas que tinham acabado de chegar. Lívia, o que você está fazendo aqui? Shelby perguntou ao ver a mulher se aproximando de Nicholas. Achei que você tivesse saído da cidade. Eu vou fazer isso mais tarde. A mulher de cabelo verde disse. Primeiro, quero ver as habilidades do nosso amigo. Nossos amigos? Shelby lançou um olhar feio para Lívia, não gostando nem um pouco. Lívia riu. Acho que ele realmente é um grande talento. Caso contrário, você não reagiria assim e este lugar não estaria tão lotado. Nicholas notou a mesma coisa quando olhou ao redor e viu os ferreiros entusiasmados com a próxima competição. No meio disso, viu Vicente se aproximando de onde estavam, perto de Layla. Vicente chegou antes de Layla e disse em voz baixa, mas um tanto irritada. O que você está fazendo aqui? Saia daqui. Você está arriscando nossos disfarces. Layla sorriu. Vicente Fuller. Esse é o seu nome verdadeiro, hein? Agora que tive tempo de estudar você, lembro exatamente onde já te vi antes. Vicente aproximou-se dela enquanto várias pessoas os observavam à distância. Ligue HTSN Omicron VYL. Ele forçou um sorriso, não gostando da presença daquela mulher, mas fazendo uma cara feliz. Ao vê-lo se aproximar de Layla daquele jeito, Nova cerrou os punhos, imaginando quem era aquela linda mulher e qual era seu relacionamento com Vicente. É melhor você parar, Layla. Somos aliados, não tente mudar isso. Layla foi bastante ousada com Vicente e não teve medo de discutir com ele. Ela se levantou e ficou a centímetros de distância dele. Você era o garoto de Salt Star City, certo? Aquele que viu sua irmã ser levada embora. Vicente sentiu o coração bater mais rápido e apertou a mão em um dos ombros dela. Como você sabe disso? Você estava lá naquele dia. Ela sorriu, suportando o aperto de Vicente como se não fosse nada. Mas ela estava realmente com dor. Não, mas minha organização tem informações detalhadas sobre esse dia. Sua irmã despertou um poder do caminho das trevas e foi levada por uma força dominada por mágicos desse caminho. Seus poderes aqui em Milford há alguns meses atrás, na mesma semana que aconteceu, o templo local catalogou suas informações e sua conexão com Lauren Fuller. Está em seu registro o dia em que sua irmã acordou em Salt Star City e como ela foi levada bem na sua frente. Você. É assim que eu sei disso. E Lauren? Ele perguntou, vendo que esta organização parecia ter informações sobre ela. Layla sorriu para Vicente, reconhecendo sua fraqueza. Você quer vingança, Ru? Você quer salvá-la? É por isso que você está fazendo tudo isso. Foi por isso que você abandonou o caminho que seu pai lhe ensinou para se tornar o que você é hoje. E daí se for por isso? O que você se importa? Vicente perguntou enquanto olhava nos olhos dela. Vicente, não me entenda mal. Ela seguiu o olhar dele com o seu. Agora que sei mais sobre você, confio mais em você. O que aconteceu naquele dia foi realmente um acontecimento trágico para você e sua irmã mais nova. Então, agora sei que você é um aliado muito mais forte e confiável do que eu pensava antes. Você não é um louco sem nada a perder e sem objetivos. Você sabe o que quer e não pode correr todos os riscos pelo bem da sua irmã. Saber disso me conforta. Ela pensou enquanto ele a observava. Vicente não sabia como lidar com essa mulher agora. O que você quer, Layla? Ele perguntou. Apenas seja honesto comigo. Já que nossas vidas estão conectadas, deixe-me saber como posso ajudá-lo e não brinque comigo. Ela ficou um pouco mais séria. Posso não ser tão forte quanto você, mas tenho mais experiência, contatos e informações,
Vicente, você ou sua família em perigo, só não quero que você me foda em sua corrida ao poder. Ele cerrou os punhos e disse: eu posso fazer isso, mas por enquanto, quero que você vá embora. Ela riu e se preparou para sair. Boa sorte na sua luta. Até mais. Temos muito o que discutir em relação ao seu plano perigoso. Fim do capítulo. Capítulo 398 Noite da Competição 2. Nova ficou um pouco preocupada enquanto Vicente observava Layla se afastar, balançando os quadris enquanto ela subia os degraus da arquibancada. Quem é essa mulher? Ela perguntou a Eve enquanto Nina parecia distraída. Essa pessoa. Eve hesitou, sabendo quem era Layla, mas sem saber o que dizer a Nova. Ela é conhecida do Vicente. Por que eles parecem tão próximos? Eles já tiveram alguma coisa, Eve? Seja honesto comigo. Vicente esteve com mais alguém antes de mim. Nova olhou nos olhos azuis de Eve com certa seriedade. Não que eu saiba. Você foi a única que ele levou para sua residência, Nova. Não se preocupe, provavelmente não é nada. Vicente está muito ocupado para ter tempo para outras mulheres. É assim mesmo? A mulher de cabelos azuis perguntou em tom incerto ao ver Vicente parar para cumprimentar Shelby e Lívia. E aqueles dois? No funeral da família Simmons, a senhorita Staples ficou olhando para ele como se sua vida dependesse dele. Por que ela está agindo assim? Ela gosta dele? Nova perguntou. Shelby. Eve olhou para a linda mulher de cabelos laranja que desejava boa sorte ao seu aliado. Impossível. Miss Staples não é esse tipo de mulher. O negócio dela com Vicente é mais comercial do que qualquer outra coisa. Você está dizendo que aliados não podem ser íntimos. Existem muitos casos de casamento entre aliados, Eve. Nova disse enquanto olhava para Shelby. Se olhares machucassem, Shelby estaria gravemente ferido agora mesmo. Eve sorriu interiormente ao ver que Nova estava tendo uma crise de ciúmes por causa de Vicente. Ela perguntou: e se houver outra coisa? Não é incomum que jovens talentosos como ele tenham relacionamentos com mais de uma mulher, Nova. Não estou dizendo que sim, mas você tem que considerar a possibilidade de que isso possa acontecer um dia. Quando você já decidiu o que acha que é aceitável e o que não é, converse com ele sobre isso. Diga a ele o que pode e o que não pode acontecer em seu relacionamento. Se ele quiser ficar com outras mulheres e você não aceitar isso, é melhor deixá-lo ir. Caso contrário, tente lidar com isso sem se machucar. Nova empalideceu ao pensar nisso, pois esta era de fato uma sociedade poligama. Seu pai teve várias esposas na juventude e, por um tempo, sua mãe teve que compartilhá-lo com outras pessoas. Somente depois que essa mulher engravidou do primeiro filho é que o pai de Nova mudou e se tornou totalmente fiel à mãe. Eu suportaria vê-lo com outra mulher? Ela cerrou os punhos enquanto se perguntava. Enquanto isso, Vicente só passou para cumprimentar Shelby e Lívia e depois voltou para o lado de Benson após receber seus votos de boa sorte. Benson já estava ao lado dos ferreiros da terceira etapa neste posto, assim como Landon, adversário de Vicente naquela noite. Chegando lá, Vice cumprimentou seu oponente com um aperto de mão antes de gesticular para os mais velhos. Anciãos. Todos assentiram com sorrisos no rosto porque todos sabiam que esse jovem era muito talentoso. Não só isso, mas pensaram que não havia forma de Vicente vencer para que a associação local pudesse tê-lo como seu representante nos próximos anos, mesmo depois das suas recusas anteriores. Henry perguntou a ele: Vicente, antes de prosseguirmos com você e Landon, quero saber se você concorda com os termos deste desafio. Seu mestre deve ter lhe contado o que está em jogo, mas você deve nos dizer que aceita essas condições. Ponto. É hora de desistir, mas se você prosseguir com esta aposta, não haverá como voltar atrás. Obrigado pelo aviso, ancião. Mas estou pronto para ir até o fim. Se perder, representarei a associação local na criação de competições por anos, disse Vicente, mostrando que conhecia as regras do concurso e estava disposto a segui-las. Henry acenou com a cabeça concordando e riu. Muito bem, já que você concorda, vamos às regras deste concurso.
Primeiro, isso é uma aposta, não uma exposição. Então você pode e deve confeccionar seus artefatos com o que tem de melhor. Em uma competição normal de forja, você pode usar apenas suas habilidades. Mas no mundo real, os ferreiros usam artefatos acessórios o tempo todo, então você é livre para usar seus artefatos, desde que sejam limitados ao segundo ano. Essa regra parecia colocar Vicente em desvantagem, já que Landon era mais experiente e contava com o apoio do melhor ferreiro da cidade. No entanto, Benson sugeriu esta regra porque seu aluno não mostraria todas as suas habilidades, então ele teria que usar artefatos acessórios para derrotar seu oponente. A segunda regra é que não haverá tempo mínimo para completar seus artefatos. Quem conseguir produzir o maior número de itens vencedores naquela noite vencerá, não importa quanto tempo demore. Terceiro, você criará 3 itens do Conselho de Anciãos da Associação já selecionou. Quem fizer pelo menos 2 itens vencedores ganha o jogo. Isso significa que o concurso pode terminar no segundo turno se o vencedor do segundo turno for o mesmo do primeiro turno. Landon e Vicente ouviram as regras lado a lado, aceitando cada uma delas enquanto olhavam para Henry. Henrique terminou. Por fim, os vencedores serão escolhidos com base na qualidade dos produtos finais. Tem alguma dúvida? Não, ambos disseram. Então vocês podem começar a se preparar. Começaremos a primeira rodada assim que estiverem prontos. Assim que ele disse isso, eles se cumprimentaram uma última vez antes de irem para os 2 cantos da plataforma circular, enquanto todos na plataforma deixavam a área e se dirigiam a vários locais do entorno. A conversa nas arquibancadas diminuiu e pessoas como Lucas pararam de falar para prestar atenção na competição que estava prestes a começar. Os grupos de Nova e Shelby também ficaram em silêncio enquanto observavam Vicente e Landon prepararem rapidamente suas ferramentas enquanto olhavam os materiais disponíveis. A única coisa que a associação lhes forneceu foram os materiais. Todos os outros componentes faziam parte da habilidade do ferreiro de usar suas habilidades da melhor maneira possível. Os poderes individuais não precisavam ser explicados. Obviamente, eles eram mérito de seus usuários e não havia nada de errado em confiar neles. Mas alguém pode questionar o uso de artefatos de suporte. No entanto, os artefatos de suporte faziam parte do poder geral dos ferreiros. A capacidade de reunir influência e recursos para obter boas ferramentas também era uma característica relacionada às habilidades do ferreiro. Fora das competições, essas habilidades deram uma vantagem aos ferreiros, permitindo-lhes avançar mais rápido e vender mais. Justamente por se tratar de uma competição pela capacidade de crescer rapidamente e vender muito bem, quase ninguém na arena achou estranho que ambos os lados pudessem usar seus acessórios. Quando os 2 lados mostraram que estavam prontos, Henry deu início à competição dizendo que o primeiro item da noite estaria feito. Fim do capítulo. Capítulo 399 Subestimando seu oponente. O primeiro item que você fará é um escudo. Agora comece, Henry disse enquanto sinalizava para os 2, indo direto ao ponto. Os 2 ferreiros que estavam na plataforma começaram a construir seus escudos assim que ouviram a ordem, enquanto o público falava menos para prestar atenção neles. A maioria eram ferreiros, então no momento em que os 2 lados começaram a produzir seus itens, os ferreiros do segundo e terceiro estágio perceberam que a diferença entre Vicente e Landon não era tão grande quanto todos pensavam. Antes que os leigos pudessem entender a diferença entre os 2, as pessoas começaram a murmurar sobre a diferença entre eles. Uau, esse Vicente Fuller é realmente um gênio. Ouvi dizer que ele só começou a aprender a arte depois de se tornar aluno do Benson há alguns meses. Não sei se isso é verdade, mas o progresso dele é realmente incrível. Eu o vi na avaliação para novos ferreiros do primeiro estágio há alguns meses. Mas agora ele já está na parte final do segundo estágio. É incrível! Quem imaginaria que um jovem que não tem nem 15 anos chegaria ao auge do segundo estágio da nossa arte? Um gênio, de fato. Ele provavelmente já está no nível 5, o que também significa que ele tem talento para cultivar mana.
Nova, Shelby e Lívia ouviram muitos comentários como os acima e não puderam deixar de compreender melhor suas habilidades e potencial. O nível de Vicente estava oculto. Ele escondeu seu poder praticamente 100% do tempo quando usava sua identidade primária. Então era impossível para alguém como Nova saber seu nível exato e que ele era César Mazante. Mas os ferreiros de lá não precisavam sentir a aura de Vicente para saber o seu nível. Ele teria que estar no nível 4 ou 5 para demonstrar alguns de seus movimentos. A julgar pela compreensão que ele precisava para fazer o que fez, todos ali sentiram que ele deveria ter o cultivo mais elevado possível, já que não teve tempo suficiente para se desenvolver tanto. No mundo das profissões mágicas, duas coisas afetam o domínio de uma pessoa em seu campo. O primeiro foi o tempo de estudo e o segundo foi o nível da magia. Quanto mais alto for o nível, menos tempo levará para entender regras específicas. No entanto, não era necessário necessariamente atingir níveis elevados para compreender certas coisas. Para aqueles que não tinham bons talentos ou encontravam dificuldades que os obrigavam a permanecer mais tempo em cada nível, havia a alternativa de continuar aprendendo e melhorando dentro do seu nível. Isso, claro, era tempo, algo que um mágico de segundo estágio, por exemplo, poderia usar para atingir 100% de eficiência em sua arte caso não conseguisse chegar ao terceiro estágio. Ele é tão bom assim? Lívia ouviu vários comentários ao seu redor e se interessou novamente pelo jovem de cabelos pretos. Nicholas disse à sua noiva: "Isso é realmente impressionante. Não conheço nenhum ferreiro da idade dele que possa demonstrar tais habilidades. Ele deve ser realmente um prodígio." O antigo conselheiro de Lívia concordou enquanto olhava silenciosamente para Vicente trabalhando na plataforma. Parece que a jovem acertou novamente. Mesmo que ela estivesse com pressa, ela conseguiu contatar tal prodígio. Enquanto isso, Nina sorria de orelha a orelha, vendo que seu irmão era muito talentoso em forjamento, a primeira grande habilidade dele que ela havia aprendido. Nina não tinha ideia do cultivo mágico de Vicente até aquela noite. Considerando como ele a mantinha no escuro sobre praticamente tudo, ela pensava que ele era um aprendiz ou um acólito recém-promovido. Mas quando ela ouviu em ação e leu os lábios da multidão ao redor falando sobre Vicente, ela descobriu algo novo sobre seu irmão mais velho. Será que é isso? Será que o irmão mais velho é o ferreiro de César Mazante? Por que ele não faz isso como seu oponente? Por que ele não usa suas habilidades para ganhar vantagem? Usando habilidades normais de forjamento. Ela não apenas percebeu isso, mas também praticamente todos os outros perto deste campo de batalha. Parece que o jovem Vicente não leva o adversário a sério. Um velho mago disse enquanto olhava para Benson na mesa do Conselho dos Anciãos. Isso é realmente arriscado. Ele acha que pode derrotar Landon sem usar seus poderes especiais. Henry olhou para Benson enquanto os mais velhos comentavam entre si. O que você está fazendo? Benson sorriu para seu antigo rival. Não estamos planejando nada. Vicente não vai mostrar seu poder especial em público. Então ou ele vence Landon como está trabalhando, ou perde. Você está falando sério? Qual é o objetivo? Achei que você queria vencer. Henry aumentou o tom, sentindo que isso era muito desrespeitoso com ele e Landon. Num mundo competitivo, ir com calma, para um adversário era uma coisa terrível, uma falta significativa de respeito. Era melhor ser espancado brutalmente do que perder por pouco para um adversário que não estava dando o seu melhor. Claro que Henry ficou irritado ao ver que Vicente não estava levando a luta a sério. Queremos vencer. Benson balançou a cabeça. Não pense que só porque Vicente não está dando tudo de si, seus discípulos vão nos vencer, Henry. O vício é muito mais complicado do que você pensa. Mas ele já é capaz de fazer coisas que eu não posso. Ele logo me superará. Vicente não era oficialmente ferreiro de segundo estágio. Mas não era errado chamá-lo assim, só porque ele ainda não tinha feito o teste da associação. Suas habilidades eram as de um profissional dessa classificação.
Ninguém ficaria incomodado com o jeito casual de Benson, mas todos os ferreiros do terceiro estágio presentes ficaram um tanto surpresos com as últimas palavras do homem. Isso é sério? O homem que tinha visto o teste de admissão que Vicente fez se perguntou enquanto olhava seriamente para Benson, sem duvidar desse cara. Benson tinha uma excelente reputação e não era conhecido como uma pessoa que impulsionava o desempenho de seus alunos. Ele até tinha algumas ideias estranhas sobre forja. Ainda assim, ele sempre foi muito razoável ao julgar os juniores. Ninguém interpretou suas palavras como uma piada. Fim do capítulo. Capítulo 400 Ameaçando o oponente. Num piscar de olhos, Vicente e Landon terminaram de produzir seus escudos com uma diferença de 10 minutos entre eles. Landon havia terminado seu escudo mais cedo porque era mais experiente que Vicente e usou sua habilidade especial durante grande parte do processo. Mas Vicente não demorou muito mais que o adversário. Ele finalizou seu escudo depois de alguns minutos, item com 87% de eficiência. Esse foi um nível de eficiência muito bom, algo que apenas 10% dos ferreiros desta guilda em Milfall conseguiram alcançar enquanto estavam no segundo estágio produzindo itens de segundo grau. Porém, Vicente perdeu a primeira competição para Landon, que conseguiu produzir um escudo com 90% de eficiência. Essa foi a vitória de Landon, mas nem este ferreiro nem ninguém na plataforma de competição viu isso como uma vitória fácil para ele ou uma garantia de que ele venceria. Vendo seu aluno chegar tão perto do aluno de Benson, Henry se tornou alguns graus mais sério, olhando para Vicente com outros olhos. Esse garoto é realmente um monstro. Eu não ficaria surpreso se ele vencesse uma das próximas duas lutas. O velho ferreiro local pensou consigo mesmo. Se ele tivesse usado suas habilidades, Landon poderia ter perdido. Então, ele aconselhou seu aluno no meio do intervalo para a próxima luta. Vá com tudo contra o seu oponente no próximo round. Acho que esse jovem pode vencer a terceira luta, então você deve terminar esta disputa no segundo desafio. Landon engoliu a saliva, não acreditando que seu mestre estivesse preocupado com sua situação. Esse jovem é realmente tudo isso. Landon não prestou atenção em Vice durante a partida anterior. Afinal, ele estava principalmente focado em fazer seu próprio trabalho. Não só isso, mas esse cara teve dificuldade em aceitar que um novato era tão habilidoso quanto ele, embora já fizesse sua arte há mais de 25 anos. Embora o resultado de Vicente estivesse tão próximo do seu, ele sentiu que a sua experiência garantiria a sua vitória. Mas ao ouvir as palavras anteriores de seu mestre, não pôde deixar de olhar na direção de Vicente e reconsiderar o nível de seu oponente. Vicente ficou ao lado de Benson, recebendo conselhos de seu mestre enquanto esperava que a poção que acabara de ingerir fizesse efeito total. Quando isso aconteceu, ele voltou à plataforma de competição antes que Henry sinalizasse o início do segundo round com uma espada como objeto de interesse naquela que poderia ser a partida final da noite. Quando os dois começaram a trabalhar, Benson olhou para seus colegas membros do conselho e fez uma sugestão. Queria usar este desafio como um exame para o Vicente. Como estamos todos aqui para ver as suas capacidades, não creio que ele precise de perder tempo a testar novamente. As suas capacidades falam por si. Ninguém viu problema nisso, e um deles disse: eu cuido disso amanhã. Vicente pode pegar sua carteira de ferreiro da segunda série à tarde. Mas então Henry disse: se ele perder a próxima luta, ele entrará no torneio anual de ferreiro que começa em alguns dias. Ele será um dos nossos representantes da segunda fase nesse evento. Benson não conseguiu dizer mais nada e apenas sorriu. Tudo bem, se ele perder, ele perderá. Ele prometeu a si mesmo que representaria a associação nos próximos anos. Então voltaram para assistir ao segundo round desta aposta e viram Vicente e Landon lutarem ainda mais nesta partida do que na anterior. Muitos ficaram impressionados ao ver o início dos movimentos de Vicente neste segundo round, notando que ele estava melhor depois de apenas uma luta.
Enquanto Landon melhorou cerca de 10% a 20%, Vicente parecia ter subitamente crescido 20% a 30% em comparação com a rodada anterior. Shelby assistiu com interesse aos momentos finais deste segundo round, sendo um dos poucos na área que sabia quem era Vicente e quais eram suas habilidades mágicas. Ele é muito bom em forjar. Não achei que ele fosse tão bom. Ela olhou para os braços fortes de Vicente, que eram visíveis enquanto ele puxava as mangas da camisa sobre os ombros. O suor escorria pelo corpo de Vicente, fazendo com que seus músculos parecessem muito mais definidos do que normalmente eram, embora estivessem inchados pelo trabalho que ele estava fazendo. Ao vê-lo assim, Shelby não pôde deixar de sorrir. Isto é perfeito. Aqueles que têm mais de uma profissão geralmente acham mais fácil aumentar seu nível de magia. Enquanto sorria, imaginando que aquele homem lideraria seus planos para o sucesso, Nova olhou para ela, mas também para Lívia, que também tinha uma expressão de interesse no rosto enquanto observava a vice. Aqueles dois, eles são realmente meus rivais. Nova preocupada, mais uma vez desconfiada das intenções daquelas mulheres. Ela cerrou os punhos com força enquanto se afastava do namorado para olhar as duas belezas. Se você o quiser, terá que passar por mim primeiro. Não me importo que Vicente saia com outras mulheres quando está longe de mim. No entanto, não vou pegar leve com uma mulher como essa se descobrir seu caso com ele. Ela já havia pensado muito sobre o que Eve lhe contara. Ela sentiu que poderia aceitar que Vicente saísse com outras mulheres, desde que isso acontecesse longe dela e sem o seu conhecimento. No entanto, ela chegou à conclusão de que, quando estava com ele, tinha que ser a única, ou não funcionaria. Vou investigar vocês dois. Se você tiver algum segredo sujo. Os olhos da Bela Azul se estreitaram, enquanto as pessoas ao lado dela não conseguiam imaginar o que ela faria para ser a única do namorado. Enquanto surgiram alguns mal-entendidos, Vicente e Landon terminaram a segunda rodada da noite. O conselho de anciãos desta associação pegou os artefatos criados pelos dois ferreiros do segundo estágio e os avaliou rapidamente. A espada de Vicente é 92% eficiente. Um dos velhos anciãos disse, fazendo com que o público de ferreiros se agitasse, pois isso era uma melhoria significativa em relação ao último artefato. Em seguida, Benson anunciou o resultado da espada de Landon, que poderia encerrar essa disputa. Esta espada é 91% eficiente. Vicente Fuller vence esta luta. Passaremos agora para o terceiro round desta competição. O mestre do vice disse em alto e bom som, agitando a torcida na área para a próxima partida, que poderia ser a vitória do vice ou a reação do Landon. De qualquer forma, esta aposta ficou mais animada e interessante de assistir. Fim do capítulo. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Voltaire.